Olá mais uma vez, meu nome é Henrique Costa Filho, zootecnista, mestre em nutrição e produção animal, consultor técnico da Sustenutri. Na aula de hoje a gente vai ver o que é matéria seca e como calcular essa matéria seca. Todos os alimentos usados na alimentação dos bovinos têm uma certa quantidade de água ou umidade que está no rótulo de um determinado produto. Como exemplo, a gente tem um capim que ele tem 80% de umidade. Silagem de milho tem 65% de umidade. O feno tem 10% de umidade. O milho tem 12% de umidade. Entretanto, todos os nutrientes que os bovinos precisam estão contemplados na fração do alimento que resta quando retiramos a água. Essa fração do alimento é o que chamamos de matéria seca. Então você tem um alimento como um todo aqui, que é composto por água, carboidratos, proteínas, lipídios, minerais, vitaminas. Se eu tiro a parte de água, o que sobra desse alimento é a matéria seca. E o que está dentro da matéria seca? Os carboidratos, fibrosos e não fibrosos, as proteínas, os lipídios, minerais e as vitaminas. Então dessa forma, se eu pegar o capim que tem 100%, dos 100%, se eu tirar 80% de umidade, eu chego em 20% de matéria seca. Se eu pegar a silagem de milho, dos 100%, eu tirar os 65% de umidade que eu tenho nela, eu chego em 35% de matéria seca. Se o feno, dos 100%, eu tirar os 10% de umidade que eu tenho no feno, eu chego em 90% de matéria seca. E o milho, se eu tirar dos 100% os 12% de umidade que eu tenho nele, eu chego em 88% de matéria seca. Por que isso é importante? Como os bovinos consomem ingredientes com diferentes níveis de matéria seca, é importante padronizar esse consumo para poder calcular de maneira mais próxima do real quanto o animal está realmente consumindo. Ao contrário de um frango, de um suíno que consome uma ração onde todos os ingredientes daquela ração têm mais ou menos o mesmo nível de umidade, eu posso deixar a matéria seca de lado. Mas aqui, como as matérias secas são muito diferentes entre os alimentos, eu tenho que trazer para a mesma base. Senão eu confundo o que eu estou oferecendo, as quantidades que eu estou oferecendo. Então, exemplificando, um animal de 450 kg de peso vivo, eu estou fazendo exemplo aqui, comendo 20 kg de capim, 10 kg de silagem de milho, meio quilo de feno e 2 kg de milho. Fazendo as continhas, 20 kg de capim é 100 menos 80% de umidade que a gente viu lá, 20% de matéria seca. A silagem de milho tem 35% de matéria seca. O feno tem 90% de matéria seca e o milho tem 88% de matéria seca. Fazendo as continhas, 20 kg de capim vezes 20% de matéria seca, eu estou dizendo que esse capim equivale a 4 kg de matéria seca. 10 kg de silagem de milho com 35 de matéria seca, estou dizendo que essa silagem de milho equivale a 3,5 kg de matéria seca. Então na matéria original são 10 kg, na matéria seca são 3,5 kg. O meio quilo de feno, o feno tem 90% de matéria seca, equivale a 450 gramas, ou 0,45 kg de matéria seca. E os 2 kg de milho, com 88% de matéria seca que tem nesse milho, equivale a 1,760 kg de matéria seca do milho. O total de matéria seca consumida é o 4 mais 3,5 mais 450 mais 1,76, que me deu 9,71 kg de matéria seca. Então, esse mesmo animal de 450 quilos estaria consumindo o quê, então? Total de matéria seca consumida, a gente já somou lá, deu 9,710 kg. Esse animal pesa 450 quilos. Então, se eu dividir os 9,710 que ele está comendo pelo 450, eu vou chegar no número que é 0,0216. Se eu multiplicar por 100, para transformar em porcentagem, equivale a 2,16% do peso vivo desse animal. O que estaria dentro de uma faixa normal de consumo que a gente já viu em aulas passadas, que fica entre 1,8%, 2,2% até 2,5% do peso vivo. Então, nessa aula, a gente resumidamente falou em como se calcula a matéria seca, que é extremamente importante a gente saber quando a gente está falando da nutrição de bovinos, porque eles consomem ingredientes com matérias secas muito diferentes, mas a gente precisa padronizar esse consumo, essa quantidade. E aí nos vemos na próxima aula, onde a gente vai começar a decifrar um rótulo. Obrigado.